Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, alegria estarmos juntos, maravilha. Hoje eu elenquei alguns textos para ler com vocês. Se tudo correr conforme está no meu coração, eu vou ler 10 textos com vocês, eu vou passar mais tempo lendo e no momento apropriado eu começo a leitura com vocês. Sabe, é meu prazer fazer isso, entendeu? A gente sempre se reúne em torno da Escritura, em torno do Evangelho, para que a gente possa se edificar de modo mútuo. E eu sempre procuro ouvir com maior atenção quem está fazendo uso da palavra. E duas palavras foram postas nos lábios do Pedro, e eu quero continuar exatamente nessa trilha. As duas palavras foram consciência e responsabilidade. Então, para você ver como é que é tudo concatenado. No encontro anterior, caminhando para o final da reflexão, eu fiz uma citação de uma pessoa e naquele momento o nome me fugiu. Como fica gravado, eu gosto de ser preciso, porque uma vez que ficou gravado, não tem como tornar atrás. Então, dar uma informação imprecisa não é bom. Então, achei melhor citar a frase, pensamento e não dar o crédito à fonte, porque eu não tinha tanta certeza. Aí a primeira intervenção que o Queco fez foi lembrando quem era a pessoa em questão. Eu até disse, poxa, Queco, você podia ter, entre aspas, me interrompido, que na verdade não seria uma interrupção, seria um socorro. Então, eu me lembro que num dado momento, eu disse que o evento sensibiliza, ao passo que o dia a dia conscientiza. Quem disse isso foi uma irmã nossa, chamada Regina Célia Almeida. Ela é uma professora e ela foi cofundadora, ou é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Então, frase interessantíssima. Por exemplo, antes de assumir aqui a plantação da igreja em Candelária, eu participei de inúmeros eventos. Minha vida era só essa. Todo dia eu falava em evento especial. Só que uma coisa que eu já falei em todos os eventos praticamente que eu já fui é evento, evento. Entendeu? Evento, evento. Porque o evento, segundo a irmã, por isso que a frase foi perfeita, o evento ele sensibiliza, mas o dia a dia conscientiza. Por isso que num dado momento das nossas reflexões aqui, eu já disse que a gente trabalha aqui com fomento de consciência. Então, desde o primeiro dia que a gente começou a nossa conversa aqui, eu tenho me esmerado em falar sobre aquilo que é imprescindível, aquilo que é essencial para, de fato, fomentar a nossa consciência. Então, hoje, eu quero continuar exatamente nessa trilha que o Espírito Santo abriu para nós, e eu quero falar daquilo que é essencial, daquilo que é imprescindível. Me lembro do educador Rubem Alves, quando ele disse que o tempo dele era escasso para debater rótulos. Ele disse que ele queria a essência. A minha alma tem pressa. O poeta Mário de Andrade diz que o essencial faz a vida valer a pena. Então é magnífico. Pedro, quando veio aqui, nos ensinou que quanto mais o nosso relacionamento é aprofundado no Senhor, mais consciência a gente tem até mesmo da nossa própria identidade. Quanto mais parecido com Cristo, mais nós somos quem nós realmente somos. Quanto mais distantes de Cristo, quanto menos contato com Ele, quanto menor o relacionamento, mais perdido você fica. Ou seja, mais você abre mão da sua originalidade, mais você abre mão da sua autenticidade, mais você se torna uma cópia mal feita de algo ou de alguém. Esse é o problema, por exemplo, da idolatria. Entendeu? A idolatria rouba a sua humanidade.
O único humano que nós conhecemos de fato é Jesus de Nazaré. Então, quanto mais nós o adoramos, mais humanos nós nos tornamos. Quanto menos adorarmos a Jesus, mais perdido a gente fica. Então, a pergunta que se estabelece para essa manhã é: qual é a consciência do discípulo? Qual é a consciência que cada um de nós, que já foi alcançado por Cristo Jesus, deve nutrir no coração? Vou te chamar para a gente fazer uma oração e aí, na sequência, nós continuamos. Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso ser por essa nova ocasião, por essa nova oportunidade. Obrigado pela possibilidade de nos acercarmos em torno da Escritura, a fim de dela obtermos a Tua palavra. Obrigado por tudo quanto já conseguimos ouvir através dos louvores, através da palavra devocional que nosso irmão Pedro Gabriel nos trouxe nessa manhã. Nós queremos continuar exatamente nessa trilha que o Senhor, por seu Espírito, tem aberto. Queremos aprender ainda mais acerca de consciência e de responsabilidade. Para tanto, sintoniza-nos, ó Deus, de tal maneira que continuemos a ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo Jesus oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém, amém. Primeiro texto que eu leio com vocês, você pode abrir ou pode ligar a sua Bíblia para Marcos, capítulo 1, versículo 1, depois versículos 14 e 15. Então, Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É muita riqueza em pouquíssimas frases, é uma síntese fabulosa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, vírgula, Filho de Deus. Depois de João ter sido preso, João, você sabe, é o primo de Jesus, o precursor, o batizador, por isso o apelido Batista. Depois que ele foi preso, Jesus se dirige para o gueto de Israel, que é a favela, que é a Galiléia, aquela região norte, pregando o Evangelho de Deus. É interessante que o Marcos diz qual é o conteúdo da pregação do Evangelho de Deus, feito pelo Filho de Deus, que é Jesus de Nazaré. Você sabe que Jesus de Nazaré, ele é o Deus Filho na eternidade, mas enquanto no tempo, no espaço, ele se torna o Filho de Deus. Então é interessante que ele diz: o tempo está cumprido. Semana passada, nós discernimos que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava devidamente ordenado, preparado, pronto. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Próximo no sentido de acessibilidade. Aí ele diz: qual é o critério admissional para a entrada no reino de Deus? Arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer é diferente de acreditar. Acreditar é tão somente saber que algo ou alguém existe, ao passo que crer é dar razão a, é concordar com. Por exemplo, se você sai por aí fazendo pesquisa, você encontra muita gente que diz que acredita em Deus, mas você não verifica isso como historicidade na vida da pessoa, porque ela não crê. Crer é dar razão a, é concordar. É Deus falar, você só fala assim: amém, Senhor, do teu jeito, não do meu. Pronto. Tem nem discussão. E nem tenta entender também não, porque é impossível entender a Deus. Por isso que ele não nos chamou para entendê-lo. Um argumento assim que não é bom, por exemplo, quando alguém fala assim: o que é teologia? Resposta rápida no cara fala: o estudo de Deus. Fala: mas não pode ser. Não pode, não tem condição de ser. Porque Deus não é um objeto para você, por exemplo, levar no laboratório, dissecar e falar: é isso. Não. Então, o que é teologia? Teologia, na verdade, é uma conversa acerca da revelação. Entendeu? Nós temos a revelação, então toda vez que a gente conversa sobre, você está fazendo teologia. Tem os teólogos, por exemplo, acadêmicos, formais, profissionais, mas todos nós, de certa forma, somos. Então a grande questão é saber se a nossa teologia é boa ou não. E aqui você percebe que há um contraste evidente nessa proclamação de Jesus com a proclamação que nós temos hoje, por exemplo. Você note que o movimento gospel chama ao entretenimento, ao passo que Jesus chama ao arrependimento. Por isso que Pedro foi feliz quando ele falou acerca dos atalhos, eu ainda espero poder falar sobre isso ainda hoje. É uma tentação que todos nós temos.
É muito difícil você conseguir público para uma reunião cuja atração principal é Jesus de Nazaré crucificado. Fica difícil, irmão. O que você vai fazer? Você vai falar o quê? Entendeu? Você já chama os caras, quando os caras chegaram na reunião, você fala, então, o negócio é o seguinte, chamei todos aqui, vocês, para que vocês morram. Os caras, você tá de brincadeira com a gente, né, cara? Não tem um negocinho melhor para você falar? Não, então, essa é a proclamação. Você erige uma cruz e fala sobre ela. Quem for de Jesus passar perto, gruda. Entendeu? Qual é o problema de hoje? Quem está crendo nisso? Aí o cara faz lá um monte de charlatanice, planta banana, faz o que ele quiser, meu irmão. Mas também ele vai ter que manter todo mundo à base disso, de evento. Por isso que é evento. Ao passo que se você proclamar o genuíno evangelho, as pessoas que são do evangelho se achegarão. Isso está na conta da Trindade. Então, note de saída esse contraste evidente entre o entretenimento e a chamada ao arrependimento. Aí a gente segue em frente, Mateus 28, entre os versos 18 e 20, está dito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aí ele diz como? Batizando-os em nome da Trindade, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante que Jesus deu a ordem para fazer discípulos e não ajuntar multidões. Negócio interessante, né? Façam discípulos de todas as nações. E ele também não disse assim, indo fotografar toda criatura. Tem uma galera que, rapaz, os caras se não botar uma foto lá na parede não fica feliz, entendeu? Não foi isso que ele disse. Ele disse, indo fazer discípulo de todas as nações. E ensinou como. E interessante que lembro do Dwight Lyman Murray, um evangelista que nos precedeu no tempo, na história, ele falou que alguém que não está comprometido com a evangelização, com o discipulado, é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro na parede. Tá de brincadeira, né? Não é tenso um negócio desse? Fala assim, que isso, cara? Então, é a mesma coisa. Você tá vendo que o negócio está pegando fogo, você vai lá fazer o quê? Entendeu? Ou você evangeliza a pessoa nos termos do evangelho, de fato, perdoe-me quase a redundância, ou então você está propondo algo que não tem nada a ver com o evangelho, ou seja, absolutamente ineficiente, ineficaz, ineficiente. Então, o fruto da evangelização, na verdade, deve ser discípulos e não decisões. É interessante que quando você presta atenção nas palavras, não é uma questão de preciosismo, não é isso. Mas você nota que as pessoas estão sempre encontrando subterfúgios. Por exemplo, é difícil você falar na hora, assim, por exemplo, nesse sistema moderno de apelo, que o camarada se entregou para Jesus de verdade, porque isso é uma coisa muito nova na história da igreja. Na verdade, é um escândalo, entendeu? Só tem 200 anos que começou-se a praticar isso. E hoje, quem não pratica parece que está escandalizando. Foi o Charles Finney que inventou isso, entendeu? De pregar e na hora. Vamos, meu amigo? Foi como assim? Então, aqueles que têm mais sensatez, não fala que o cara se converteu, ele fala, não, houve X decisões, eu sei. E os mais loucos ainda, que nem entendem o que está acontecendo, ainda falam assim, hoje não houve decisões. Fala, mas vocês estão tudo de brincadeira comigo. Tá tudo errado, cara. Eu já disse a vocês, só vou relembrar, decisão sempre há. Sempre. Toda vez que o evangelho é proclamado, há decisão. Por isso que vem nesse negócio de reunião de Jesus, um negócio perigoso, cara. Ou você vem para vir mesmo estar presente de modo integral, é melhor nem vir, entendeu? Continua como estava. Porque se vier e ouvir, aí a gente tem que se decidir. Esse é o ponto. Por isso que eu percebo assim, uma tentação em qualquer um de nós para distração. Porque você prestar atenção é um risco muito grande. Prestou atenção, compreendeu? Estou indesculpável. O que a gente faz? Pô, vou fingir que não é comigo, não. Entendeu? Quanto mais imaturo a gente é, maior o nível de distração. Você está sempre arrumando um subterfúgio para não ter que encarar a situação. Porque uma vez encarando a situação e sendo encarado por ela, a gente precisa tomar uma decisão. Então, os camaradas saíram com essa. Não, hoje não houve decisão. Quem disse? É impossível ficar diante de Jesus de Nazaré na neutralidade. Não. Ou você decide favoravelmente, ou a decisão continua sendo desfavorável, com o agravante de que agora se endureceu ainda mais.
Porque até então você não sabia o que sabia. Mas a partir do momento que sabe, aí já é um negócio terrível, porque a gente vai precisar lançar a mão do cinismo. Em que sentido? Agora eu vou ter que fingir que não sei. E todos os dias, de certa forma, nós seremos atormentados pela bondade de Deus. Olha que traço doido. Atormentado pela bondade de Deus, traduzindo. Lá no íntimo do ser, em algum lugar, você vai saber se eu estive diante da solução da minha vida e fiz de bobo. Entendeu? Fiz de morto. Fingi que não era comigo. Olha que troço. Vai ser assim por muito tempo, essa perseguição pelo amor de Deus. Olha que negócio interessante. Você é perseguido pela bondade de Deus todo o tempo todo. Então, o fruto da evangelização, de fato, deve ser discípulos e não decisões. Aqui a gente começa a compreender também que discipulado é algo artesanal. Com isso, eu chego onde o Pedro também nos falou sobre os atalhos. Há uma tentação. O camarada quer fazer assim o negócio para muita gente, com multidão. Não dá. Se o melhor de nós, que é o nosso modelo, fez com 12, um ainda pulou no mato. Entendeu? 12, um pulou no mato, vazou. No final de tudo, 500 creram. Eu falei, que isso, cara? 3 anos e meio só de maravilha, 500 creram. Aí o Senhor vai à cruz, é ressuscitado, aparece, dá 40 aulas. Cara, você imagina 40 aulas com Cristo ressurreto. Porque assim, todo dia você estava lá na aula, ele aparecia, você trocava ideia. Só que depois da ressurreição, ele aparecesse do nada, aparecia e sumia. 40 aulas nesse modelo, os caras conseguiram não aprender nada. Aí ele diz, fiquem aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele falou isso para 500. Mano, só 120 apareceram. 380 pularam no mato de novo. Ah, meu Deus do céu, cara. Quando você entende isso, assim, cara, se eu for bom, Deus for comigo, derramar sua graça sobre mim, quem sabe eu consigo fazer com 2 ou 3? Porque se Jesus fez com 12, um pulou no mato, deu ideia para 500, 380 sumiram naquele dia, só 120 estavam lá. Meu irmão, rapidinho você começa a entender como é que é o processo da coisa. Então, esse negócio de discipulado é artesanal, não tem atalho, não tem manual e não é apostilado, é discipulado. Por que eu falei isso? Uma vez um camarada chegou num determinado ambiente, né, para pastorear uma comunidade, e aí ele mandou um telefonema, à época, para o outro, dizendo assim, olha, cheguei aqui na comunidade, não estou podendo perder tempo, sabendo aí que você fez um discipulado, você poderia me passar a apostila? Eu falei, que é isso, cara? Que mané apostila, irmão? Que apostila? Aí o cara, assim, cheio de bom humor, vindo do Senhor, respondeu, rapaz, apostila eu não tenho, não. Eu só conheço o método do Senhor. E antes disso ele fez o contrário, ele falou assim, não, é o seguinte, meu método é assim, você anda 3 anos e meio com os caras, entendeu? Ensina tudo que você sabe, depois você entrega a todos a manifestação extraordinária do Espírito Santo, encomende-os à graça de Deus e deixa fluir. O cara falou, mas se não der certo, aí eu não sei, irmão, porque eu só conheço isso. Você conhece outra coisa? Eu não conheço, entendeu? Como eu não sou Jesus, nem 3 anos e meio desenrola, vai ser uma vida inteira. É diferente, então, discipulado é artesanal. O que isso significa? Não tem atalho, é sem manual, e é discipulado, não é apostilado. Então leva tempo. Se leva tempo, exige paciência, perseverança e abnegação. Sem isso, nem entra. Nem entra. Esquece. Por exemplo, não se faz um discípulo tão somente transferindo conhecimento. Não é assim. Porque Jesus, observe esse segredo do texto aqui, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se ele tivesse dito só ensinando todas as coisas, era fácil, irmão. Pegava todos os meus áudios, enviava e falava, ouve isso aí, depois você volta aqui e me responde as perguntas que eu quero ouvir. Pronto! Mas ele disse assim, ensinando-os a guardar. Ora, para eu te ensinar a guardar alguma coisa, subentende que eu já tenha guardado, né? Porque senão é um nível muito alto de cara de pau. Entendeu? Como é que eu vou te falar para guardar uma coisa que você não consegue verificar na minha própria vida? Só se eu fosse louco, entendeu? Então, a questão aqui é que não se faz discípulos tão somente transferindo conhecimento. O que se requer? O compartilhar da própria vida. Então, discipular não é apenas ensinar o que se aprende, mas viver
o que se ensina. Isso aqui é magnífico. Então, há que haver coerência de vida, de modo que haja devida coerência. Interessante que, por um instante, a eletricidade faltou. E lá no início eu queria falar isso porque eu tenho pensado nos irmãos do Sul. Você vê, hoje pela manhã faltou eletricidade, onde eu estava, por exemplo, no máximo por 10 minutos. Já serviu para transtornar o dia, entendeu? Agora imagina quem está nessa situação há muito tempo. Por exemplo, nós lançamos mão de tecnologia. Poxa, acaba a eletricidade, você fica como? Entendeu? Não é tenso? Aí, agora vai ficar essa discoteca aí. Entendeu? É tenso. Então, o Pedro disse algo que eu tomei nota para não me esquecer. Os atalhos desvirtuam os propósitos. Sensacional, irretocável, é isso. Não tem atalho nesse negócio de discipulado. Ou os caras colam conosco para viver, ou então não é apostilado, insisto, é discipulado. Então não tem manual e não tem atalho, é na vida, é vida na vida. É a pessoa te observando, deixa eu ver como é que esse camarada faz esse negócio, entendeu? Então, que consciência o discípulo deve ter? Qual é a consciência que deve habitar o nosso ser? Então, cada um de nós que é alcançado pelo Senhor precisa estar cônscio, por exemplo, de que também a salvação ela é tanto pela graça, no nosso caso, sendo de graça, mas o discipulado custa tudo que nós temos. Salvação de grátis para nós, porque Jesus já fez o que havia para ser feito, já pagou o preço. Agora, o discipulado custa absolutamente tudo que nós temos. Então, a experiência com o Senhor, de fato, ela é individual, mas o discipulado, ele é comunitário. Não há como a gente ser discipulado sozinho. Então, ser discípulo de Jesus também é uma impossibilidade humana absoluta. Então, é perfeitamente possível ser discípulo de qualquer mestre religioso. Você pode eleger seu guru do momento, entendeu? Dá para você ser discípulo dele. Agora, ser discípulo de Jesus é uma absoluta impossibilidade no que diz respeito a nós mesmos. Não é simplesmente um ato de querer, entendeu? Há que haver, por exemplo, o poder de Deus para nos tornar discípulos de Jesus. Mas, por exemplo, com Cristo, se é possível você ser discípulo de qualquer guru terreno, com Cristo há que haver, por exemplo, uma ruptura radical e não apenas aceitar uma disciplina radical. Então, isso precisa encontrar espaço no íntimo do nosso ser, na nossa consciência. A gente também precisa ser consciente de que esse arrependimento não é uma mera mudança no que diz respeito à exterioridade, mas é transformação. Então, tem que ver com interioridade. Como é que está o íntimo do nosso ser? Nós éramos assim, de certa forma, mas à medida em que nós nos entregamos para Jesus, tudo começa a ser transformado de dentro para fora. Então não é uma questão de mera mudança estética, é uma questão de transformação no íntimo do ser. Aí a pergunta é, por quê? Simples, porque a Trindade formou, mas o pecado deformou, ao passo que Cristo vem e nos resgatou, e o Espírito Santo transforma-nos continuamente. Aí é o texto 2 Coríntios 5,17 e Filipenses 1,6. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, qual é a consciência que o discípulo deve ter, em síntese desses dois versos? Cada um de nós sabe que é uma criatura regenerada, isso é, eu sou a mesma pessoa em continuidade. Todo dia está acontecendo alguma coisa dentro do meu ser. Todos os dias. Por quê? Porque eu vivo sob um novo paradigma. Porque essa é a consciência que me habita. Eu sou de um outro povo, estou sob um novo paradigma, então eu tenho uma outra percepção, eu tenho uma outra interpretação e eu tenho um outro entendimento. Então, meu modus vivendi também é absolutamente diferente. O que isso quer dizer? Que eu abri mão, por exemplo, das minhas crenças pregressas, das minhas experiências anteriores, e a minha vida agora tem um único guia, que é Cristo Jesus. Então, tudo para mim, como discípulo dele, é absolutamente diferente, porque eu sou regido também por um outro código de valores. O que me rege agora? A justiça do reino.
porque essa é a nossa prioridade. Mateus 6,33 é o quinto texto, que diz assim, mas, já começa com a conjunção adversativa, porque o texto anterior vai tratar de tudo aquilo que nos coloca em ansiedade, entendeu? Que é alimento e vestuário, entendeu? A gente anda aí, ó, preocupado com isso. Aí Jesus fala assim, não precisa se desgastar por isso. Ele dá exemplos. Por exemplo, no que diz respeito à comida, observem os pássaros. Eles não têm celeiro, não semeiam, entendeu? Mas estão tudo aí, ó, feliz da vida. Mas se vocês também estiverem preocupados com o que vestir, aí é aquela gíria clássica que você vai se lembrar agora. Nem Salomão, em toda a sua glória, ele fala: olhem para os lírios do campo. Tá aí hoje, amanhã já foi, entendeu? Nem Salomão, em todo o seu esplendor, conseguiu se vestir como um deles. Aí o dia que eu fui descobrir quem é esse tal de Salomão, né, descobri que o cara recebia o pagamento dele em toneladas de ouro. Toneladas, irmão. Nós que somos desse time usamos esse aqui, ó. Já custa caro. Agora imagina todo ano, anualmente, você receber pagamento em toneladas de ouro. Aí Jesus, olha a síntese, nem Salomão, em todo o seu esplendor, conseguiu se vestir como um mato. Falei, e eu que estou ganhando salário mínimo? Quando ganho? Não, quando ganho? Eu vou me preocupar com um negócio desse? Aí vem a conjunção adversativa. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por que eu dei ênfase? Porque tem pessoas que dizem assim, e todas as demais coisas, não, todas as demais coisas já pede carro, pede isso, pede casa, não. Todas estas coisas pelas quais vocês andam ansiosos por não serem meus discípulos, isso vai ser acrescentado. Então, a sua prioridade é exatamente buscar o reino e a sua justiça. Então, nós somos regidos exatamente por um outro código. Em que sentido? De ser essencialmente diferente. É um outro código de valor, é uma outra hermenêutica que a gente tem, por isso, uma outra interpretação, com uma outra coleção de desejos. Isso aqui não pode faltar. Isso assim, como assim outra coleção de desejos? É simples. Todo mundo quer o que todo mundo quer. Como eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, já não quero mais isso aí também, não. Isso aí é para todo mundo. Como eu não sou todo mundo, eu quero outras coisas. Sobretudo, e aí sou eu testemunhando, ser parecido com ele. Isso aqui é a primeira e para mim é a única, entendeu? Porque eu tenho dificuldade, estou refletindo sobre isso, se a gente pode até acrescentar plural na palavra prioridade. Porque fala, não, as minhas prioridades. Você fala, pô, mas você tem várias? Tá difícil ter uma, velho. Eu não sei, eu tô refletindo ainda, entendeu? Quando eu chegar a uma conclusão, eu falo mais. Eu não tô conseguindo ter nenhuma, entendeu? Você ainda fala prioridades. Porque assim, até onde eu aprendi, o que é prioridade? É a coisa mais importante. O que é priorizar? É fazer da coisa mais importante a coisa mais importante, que é tudo que a gente não faz. Entendeu? Primeiro que eu não sei qual é a coisa mais importante. Entendeu? Eu não sei. Então, alguém tem que me dizer qual é a coisa mais importante. Não sei. Deus tem que me falar. Depois que ele me falar, eu preciso, com o apoio dele, pelo poder dele, eleger essa coisa como a coisa mais importante. Pronto. Então, nem sei se há possibilidade de ter prioridades. Eu acho que há prioridade e o resto. Entendeu? É como alguém que diz assim, não tem tempo. Não, a resposta verdadeira é, não, isso não é minha prioridade. Tempo tem, 24 horas. Porque quando a gente vai ficando mais idoso, aquele papo furado, não, vamos marcar. Ixi, vamos marcar. Entendeu? Vou marcar é tenso, não, vamos marcar. Vai marcar o quê, irmão? Não vai marcar nada não, não está na prioridade, entendeu? Mas digo eu e não o Senhor, vai que serve, entendeu? Mas eu estou pensando sobre isso, mas não consegui vencer isso não, para mim é só prioridade. Então, em sendo assim, a nossa coleção de desejos, ela foi radical e essencialmente transformada. Então, nós não queremos mais o que todo mundo quer. Então, a consciência que nos habita agora é que nós somos esses seres de transformações constantes. Todo o tempo todo. Se a gente está ligado, está acontecendo alguma coisa em nós, ou pode vir a acontecer. O que isso aqui significa e qual é a aplicabilidade? Nós temos possibilidade, em sendo assim, de aprimorar em cada um de nós, por exemplo, os nossos predecessores. Você fala, peraí, se eu sou um ser de transformações infindáveis, eu posso, então, aprimorar, aperfeiçoar em mim mesmo aqueles que me precederam. Por exemplo, eu tenho lido alguma coisa de um camarada que me chama a atenção, que é um matemático, um físico incrível, foi o Isaac Newton. O camarada é bom.
E ele fala assim: se vi mais longe, foi pelo fato de estar sobre o ombro de gigantes. Entendeu? Por exemplo, minha aula lá com a galera do colégio, assim, é muita conversa, né, cara? Aí eu até aproveito para aí, Pedro, ó, aproveito para dizer para os caras assim: não, conversar pode, porque os caras não param de falar. Então, pelo menos já estão falando. Aí eu só digo assim: então, dirijam a conversa para cá, que tudo convirja ou converja. Convergir? Socorre aí, Kéo. Convirja? Então, convirja, entendeu? Convirja para cá, entendeu? Pode conversar, mas tem que convergir para cá, entendeu? Sensacional. Então é o seguinte, aí às vezes um levanta a mão, já aconteceu até com o Noah também, levantou a mão, aí o outro falou, aí o outro ficou triste. Falou, pô, o cara falou que eu ia falar. Eu falei, mas tem um segredo, tem jeito de resolver isso aí. Ele falou, como? O cara falou que eu ia falar. Eu falei, fala melhor do que ele agora. Acrescenta, entendeu? O cara não fala. Aí que é o segredo. Se você é tímido também, fala primeiro, que senão você fica abafado. Entendeu? O que você queria fazer, tá vendo? O negócio é tenso. Até me lembrei de uma ocasião aqui, rapidamente. Um irmão nosso, que é o Max, né, cara? Aí uma menina, eu lembro até hoje, cara, chamou ele e outro amigo que era de outra cidade, que estava morando aqui um tempo conosco, para, em cima da hora, a queima-roupa para falar no aniversário de 15 anos. Aí o Max ficou abafado, né, cara? Aí, o que eu vou falar? Aí foi pro cantinho, cara, começou a escrever. E nenhum dos dois sabia o que falar. Aí, olha a sacada. Aí o Max foi lá pro cantinho, cara, começou as orações, sabe? Rapaz, você falou que não, negócio é tenso. Aí começou lá orando, Senhor, o que que eu falo? Aí foi escrevendo. E o outro ficou descansado, cara. Aí o Max pensava assim enquanto escrevia. O cara tá pior do que eu. Como é que ele pode estar tranquilo assim? Olha o desfecho. Aí o Max escreveu tudo, pá. O camarada lá só de boa. Aí na hora de falar, na hora, esse que não fez nada, pulou para frente e falou assim: eu quero falar primeiro. Aí o Max estava assim, cabeça baixa, cheio de vergonha, tímido. Ainda pensou assim: ô, vai falar primeiro? Aí o Max falou que ele começou a falar. Aí o Max da cabeça baixa, assim, pensando: pô, o que que eu vou falar? Quando o Max se deu conta, o cidadão estava falando exatamente tudo que ele leu enquanto o Max estava escrevendo. Traduzindo. E agora? Se já estava ruim antes, entendeu? Imagina depois. Falei, caramba, acho que pior do que isso, é só uma que a Aline me contou, que acho que eu tenho até pesadelo com isso. Por exemplo, estou olhando aqui para a Bianca e para todos vocês também que já enfrentaram a banca, acho que eu nunca vi coisa pior na minha vida. De vez em quando eu penso isso, eu falo assim, caramba. Aí o cara apresentou lá o trabalho dele, entendeu? Na tese lá, e falou, e falou, e falou, e falou. Primeira reação da banca. Muito bem, como introdução foi bom. Pode começar a exposição, de fato. Meu irmão, até hoje, cara, eu tô pensando assim, o que que o cara fez, cara? O que que faz depois da dessa, gigante? Muito bem, como introdução, foi bom. Você pode passar o corpo, então, da apresentação. O cara fala o quê, velho? Você fala o quê? Ó, já que você puxou, só para descontrair um pouquinho, me lembrei de quem? Vou botar o brother da furada. Daniel, nosso brother em comum. Daniel, um dia encontrei com o Daniel chorando de rir dele mesmo na rua. Cara, encontrei ele tá chorando, eu falei, o que que foi? Velho, você não sabe o que que eu fiz? Eu falei, mas não sei. Rapaz, fui pra faculdade todo despreparado, tinha um trabalho lá. Ele era do time das artes. Aí tava fazendo faculdade de artes e tal. Aí ele foi todo despreparado, chegou na hora, tinha um trabalho para apresentar. Ele falou assim: caramba, velho. Arrumou um birimbau. Birimbau. Aí começou tocando birimbau, meu irmão. Cara, maneiro, eu acho maneiro quando você sabe que parada não vai, não tem como fluir, mano. Não tem como. Acho que aí dizer que eu olhava assim, aí ele falou assim: não tô emplacando, velho. Acho que tocou o berimbau de tudo que foi jeito, velho. Não emplacou. Aí ele olhou na cara do professor e falou assim: tá ruim. Aí ele virou o berimbau de cabeça para baixo. Aí, mano, se normal já não tava emplacando, imagina de cabeça para baixo. Tocou, ficou pior para complementar. Ele mandou assim: é uma nova concepção, Naná Vasconcelos. Cara, ali eu falei assim: oh, mano, eu encontrei com o cara, ele tava rindo dele mesmo. Eu sei até, falei assim: eu não consigo nem rir, não, cara. Porque assim, oh, é muita furada, irmão. É muita furada. Pegou a visão? Então, é impressionante, cara. É muita história. Os caras devem falar assim: esse cara inventa isso aí para colocar no sermão. Não é possível, entendeu? Então o segredo é esse. Se alguém falar o que você falou, recorra à sabedoria de Isaac Newton.
Se vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigante. Então, qual é o segredo? Aí você tem que aprimorar as ideias. E isso é perfeitamente possível na nossa própria vida. A gente tem possibilidade em Deus de aprimorar, de aperfeiçoar os nossos predecessores. Isso aqui significa, por exemplo, que nós não somos cultuadores de passado, nós não somos nostálgicos, a gente é o povo da tradição, mas não do tradicionalismo. Qual é a ideia aqui? Tradição é a fé viva daqueles que já morreram, ao passo que tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Então nós não temos nada com tradicionalismo, a gente tem com tradição. Tradição é uma coisa boa, precisa ser preservada e, sobretudo, passada adiante. Então, nesse ponto, a gente nota que há também uma libertação. Eu tomei nota aqui do que o Pedro falou e acrescento, ele disse que a gente está livre da lógica da cultura vigente. É exatamente isso, exatamente isso. Por exemplo, 1 de Pedro, é o 6º texto que leio, 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, eu começo no verso 17, eu preciso para a nossa conversa do verso 18, mas eu vou ler na íntegra do 17 ao 21, só para que a ideia fique completa. Então, olha o que o Pedro diz. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Note agora. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram os vossos pais. Traduzindo, o que está sendo dito na parte final do texto? Que há uma libertação cultural, entendeu? Há uma libertação da cultura vigente que os nossos pais nos legaram. Eles não fizeram isso por maldade, mas era o que eles tinham para nos dar. Então, isso foi como um legado, mas a gente está livre disso também pela consciência que o Evangelho nos traz. E aí a adversativa, mas pelo sangue de Jesus, que é precioso, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito. Esse conhecido com efeito significa assim, funciona antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos. Pausa aqui. Tem gente que vê os episódios que acontecem na criação e aí fica alarmado, dizendo, nossa, os fins dos tempos estão começando. Eu falei, não, irmão, já começou faz 2000 anos e 24. E olha que o calendário nem está certo, entendeu? Já começou, desde o dia que Jesus chegou, começou, entendeu? Os últimos dias. Então, seguindo o texto, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Maravilhoso. Então, isso aqui nos traz a consciência de que a gente, em Cristo, nós estamos absolutamente livres das amarras do passado e de todo tipo de engaiolamento, entendeu? Então, eu preciso fazer menção a algo que, infelizmente, acontece na igreja que está no Brasil, que são os abusos, entendeu? Cara, se eu sou livre em Cristo, meu irmão, ninguém vai abusar de mim, não, é impossível. A não ser que a gente não tenha essa consciência, entendeu? Porque a única coisa que o abusador tem, entre aspas, contra alguém, é o poder da manipulação pelo medo, entendeu? Mas a partir do momento que eu estou livre em Cristo, tem medo de quê? Se eu temo a Deus, entendeu? Não tenho medo de absolutamente nada e nem ninguém, porque eu estou de fato livre, é o que o próximo texto diz, João 8, 32 e 36. De igual modo, eu começo no 31 e termino no 36 para que você tenha o contexto. Observe o que Jesus disse. João 8, 32, eu começo no 31 e vou até o 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você perceba que antes do conectivo e, teve todo um contexto. Então, não dá para sair soltando o texto assim, sem contexto, para falar besteira, como a gente ouviu aí nos últimos 5 anos, entendeu? Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, dizendo, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Então, há que haver essa consciência no discípulo de que, se Jesus nos libertou, de fato, com efeito, nós somos livres verdadeiramente. Então, essa libertação também nos tira, por exemplo, nesse caso aqui, do mundo. É o 8º texto, 1 de João, capítulo 2, o verso 15. Vamos descobrir o que é mundo aqui? Porque se você está acompanhando meu raciocínio, eu já sei que tem uma pergunta no seu coração, você fala assim, mas como é que Deus nos liberta do mundo? Observe o verso 15, para a pergunta se aprofundar. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você está pensando, você está assim, mas aí o João 3,16, como é que fica? Entendeu? Não parece contraditório? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o João nem encontrou palavra que pudesse registrar a intensidade do amor de Deus pela humanidade. Mundo, na concepção do João, em João 3,16, é humanidade, entendeu? Mundo aqui é aon, entendeu? Por exemplo, há até uma música do Raul Seixas que fala isso. Aí o dia que eu descobri, falei, então é isso. Aeon, é uma era, entendeu? Aeon em grego significa era. Então a libertação que o Senhor nos está propondo em Cristo é ser liberto dessa era. Continua nessa mesma ideia aqui da libertação da lógica da cultura vigente. Então, observe como é que o texto continua. Ele ainda explica, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência são desejos irrefreados. A concupiscência da carne, ou seja, os desejos irrefreados da nossa natureza pecaminosa em rebelião. A concupiscência dos olhos, mano, você não cansa de cobiçar, não. Isso é um negócio. Entendeu? Igual o dia que eu descobri qual era o significado do crescer os olhos. Eu sempre vi, desde criança, o cara falou, o maluco cresceu os olhos na minha parada. Um dia eu vi, cara. Eu tava olhando o cidadão, ele viu uma coisa, eu vi o olho do cara, eu falei, olha só, velho. Literalmente cresceu, entendeu? Concupiscência dos olhos. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que coisa sensacional. Na mesma linha de raciocínio, 9º texto, Gálatas, capítulo 1, entre os versos 3 e 4. Diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Só uma pausa. Você percebeu que no 6º texto que eu li de Pedro e nesse 9º texto aqui, apareceu algo dizendo que Deus Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos. Por exemplo, esse é uma das séries de textos, assim, uma vez eu vim aqui, elenquei pelo menos uns 10 textos que fala que o Pai ressuscitou Jesus. Por isso que eu digo que Jesus não ressuscitou, porque às vezes eu falo isso no ambiente, os caras dão até susto, o cara fala, calma, irmão, é só pensar um pouquinho, porque um morto não pode cometer ação. Então, se Jesus morreu mesmo, ele estava morto mesmo, ele não pode ter ressuscitado. Ele foi ressuscitado. Então, toda vez que eu posso, quando eu passo por esses textos, eu quero demonstrar que é daqui que eu tiro essas ideias, não sai da minha cabeça. Eu leio e falo, tá escrito aqui, ó. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, o verso 21 de Pedro diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aí aqui o Paulo diz o mesmo, que ele não é apóstolo, ou seja, da parte de homens, ou seja, não foram os homens que me vocacionaram, pelo contrário, não foi por essa mediação, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, daqui também a ideia de não haver nenhum discípulo solitário no Novo Testamento e que discipulado também é comunitário. As igrejas da Galácia, graças a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo. Essa linguagem aqui é muito forte, desse mundo perverso. Desarraigar é arrancar com raiz e tudo. Se você foi desarraigado, você precisa ser, nesse caso, replantado. Onde nós somos replantados? No reino do Filho do seu amor, que é Cristo Jesus. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Qual é a consciência que deve permear a nossa vida? A consciência de que liberdade tanto significa quanto rima com responsabilidade. Então, nós somos livres, mas há uma responsabilidade consequente. Aí aqui a gente percebe um problema na humanidade. A maior parte das pessoas não quer realmente a liberdade. Aí você pergunta, por quê? Porque liberdade envolve responsabilidade e a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. Esse negócio da gente ser livre em Cristo Jesus, o negócio é sério. Por que que você acha, por exemplo, eu já queimei a minha cabeça, a mufa, muitas vezes, pensando, meu Deus do céu, a gente tem o Novo Testamento na mão, entendeu? Tá aqui, é ler, é compreender, é o livro que eu posso ler na presença do autor. Por que que as pessoas se submetem aos charlatães? Uma das razões é essa. Uma das razões é essa. Porque ser livre é ser responsável. Aí o cara não quer assumir a responsabilidade das decisões. O que que você faz? Transfere para o charlatão, transfere para o manipulador. É aquela ideia, por exemplo, quando alguém diz assim, pastor, o que que você acha sobre isso? Eu não acho nada. A resposta é, eu não acho nada. Como assim? Entendeu? É lógico que eu estou falando em tese, que graças a Deus isso não acontece comigo, entendeu? Nem deixa acontecer. Como assim que você não acha nada? Eu falei, eu sou Deus. Quem tem que achar alguma coisa é Deus. Eu sou Deus, morri na cruz pro seu lugar. Então você está me perguntando o quê? Porque eu sei onde vai dar isso aí. Porque na hora que você decidir der ruim, você vai jogar a conta em quem? Decide, meu amigo. Entendeu? Aí como é que decide? Você faz oração, lê, compreende, faz oração e decide. Mas se eu tiver errado, que é sempre ter a perguntinha depois. Ó, esse negócio de não crer, irmão, sempre rola uma adversativa. Como é que você vai descobrir que você crê? Você só crê. Não tem mais adversativa. Não tem assim, mas não tem mais. Entendeu? Então, nesse caso, leu, orou, compreendeu, decida. Mas e se? Se você estiver errado, rapidinho você descobre. Rapidinho você descobre, irmão. Rapidinho você descobre. É muito rápido. Por exemplo, tomar a ilustração do Pedro. Você decidiu, fez todo o processo, entendeu? Entendeu? Todo o processo. Quando você caiu, lá, eita ferro. Rapidinho você falou assim: vou arrumar uma boa desculpa para eu pular no mato. Mas aí você ponderou mais um pouquinho e falou: não, meu lugar é aqui. Rapidinho você descobriu que estava no lugar certo. Mas se tivesse errado, não demoraria. Entendeu? Não demoraria. Pode ficar tranquilo que há uma pessoa de Deus morando em nós, Espírito Santo. Não vai te deixar durante muito tempo equivocado. Não tem como, não tem como, a não ser que você abafe a voz, mas isso aí já é outra coisa, entendeu? Então, a maior parte da humanidade não quer saber de liberdade por causa disso, porque implica responsabilidade. E aí a gente pergunta, liberdade para quê? Para isso, a gente precisa discernir as duas liberdades. Por exemplo, a falsa liberdade, em que uma pessoa é livre para fazer tão somente o que gosta, e a liberdade verdadeira, em que a pessoa é livre para fazer o que deve. E aí a pergunta é: qual é a liberdade do discípulo? Já é óbvio, a liberdade do discípulo é fazer o que deve a partir daquilo que ele é. Então, isso aqui já chama atenção para a nossa vocação. Então, todo discípulo precisa estar cônscio de que tem a vocação de aperfeiçoar nele mesmo aqueles que o precederam. Aí a pergunta é: como é que a gente faz isso? De que maneira? Sendo quem nós devemos ser nesse tempo e para esse tempo. Aí eu cito, de fato, o texto derradeiro, que é Atos, capítulo 13, verso 36, que diz assim: tendo Davi servido a Deus conforme o seu propósito na sua geração, adormeceu e viu corrupção. Esse é um texto magnífico, riquíssimo. O que ele diz? Que só é possível servir a Deus na sua própria geração, conforme o seu propósito. Depois disso, se adormece, vai para o túmulo e experimenta a degradação do seu corpo. Entendeu? Você pega o palitozão de madeira, vai comer mato pela raiz, aguardando pela ressurreição. Simples assim. É só, caramba, é desse modelo? É exatamente isso. Sendo assim, a gente começa a perceber que há uma responsabilidade da qual nenhum de nós pode, por exemplo, se eximir. O que é ser responsável? É responder de si, é dar resposta da sua existência. Então, responsabilidade é a habilidade de responder às demandas da existência. Então, nesse caso, todos nós que somos discípulos, temos essa consciência, a gente discerne que a gente é resposta encarnada, entendeu? Há uma série de perguntas sendo feitas. Cada um de nós é resposta a essas perguntas.
Houve uma vez que nós viemos em busca de Deus para obter resposta. Isso foi uma vez, entendeu? Ele respondeu o que havia para ser respondido, ele resolveu o que havia para ser resolvido, e a partir desse momento ele nos comissiona para sermos de fato as respostas que a humanidade tanto precisa. Então aqui a gente percebe a dimensão da responsabilidade cristã. Como é que é isso? Deus nos regenerou, portanto, cada um de nós tem um papel a desempenhar. Cada um de nós precisa discernir qual é o seu lugar no reino de Deus. Cada um de nós tem uma missão a cumprir. E o interessante é que Deus conta conosco. Então, essa consciência precisa habitar o nosso ser, da gente saber exatamente o que o Pedro nos disse. Agora é contigo. Entendeu? Agora é contigo no sentido de seja meu cooperador. Não é contigo no sentido de falar assim, Deus fez o que ele deveria fazer, agora você faz sua parte. Não, não é assim. Entendeu? Porque senão seria só nossa responsabilidade. Não, não. Deus fez o que fez e está te chamando para participar do que ele vai continuar fazendo através de você no tempo e no espaço. Então, quando eu li Atos 13:36, eu quero com isso dizer o seguinte, a gente só tem a nossa geração para alcançar a nossa geração. Se a gente não pregar o evangelho e não proclamar nessa geração, a gente está matando a igreja da próxima geração. Aí vai dar um problemão. Por isso que a cada nova geração a gente precisa pregar o evangelho. E Deus nos tem dado essa oportunidade. Então você note que essa responsabilidade ela é pelo menos em 3 ângulos. Interessante. É diante de Deus, diante de si e diante dos semelhantes. Então, no que diz respeito de ser diante dos semelhantes, a gente ainda pode dividir isso no âmbito imediato da comunidade local e também da humanidade em geral. Então, é interessante que a liberdade ela está sempre ligada à decisão, entendeu? Toda liberdade está ligada à decisão. Isso me faz lembrar de um episódio que eu li numa biografia do Lincoln. Interessante que uma pessoa esperava por ele, de fora do gabinete, e a secretária anunciou, falou, olha, fulano de tal está esperando por você. E o cara está lá esperando um tempão. Aí o Lincoln abriu a porta, ex-presidente dos Estados Unidos, abriu a porta assim, deu uma olhadinha, falou assim, não vou atender esse cidadão não. Aí a secretária, pô, é o presidente da nação americana, né, cara? Aí a secretária com muito jeito falou assim, senhor presidente, senhor me desculpe, quem sabe até mesmo a insolência, mas o cidadão está aí te esperando há tanto tempo, o senhor não vai atendê-lo? Não, não, não vou não. Me perdoe insistir, mas qual a razão? Não fui com a cara dele. Olha isso, cara. Terceira vez. Senhor presidente, mas assim, me perdoe, mas que culpa o homem tem de ter a cara que tem? Ó, aí o Lincoln responde, depois dos 40 anos, todo mundo é responsável pela cara que tem. Foi, nossa. Você pode achar, pelo semblante de vocês, entendeu? Que o homem carregou nas tintas. Então, eu vou tentar defender o Lincoln, entendeu? Muito embora não precise. É o seguinte, o que acontece? Você pode até não ser responsável pela cara que você tem, mas você é responsável pela cara que você faz. Pegou a visão? A cara que você tem é essa aí mesmo, entendeu? Fazer o quê? Entendeu? Vou me zoar que eu posso. Tem alguns de nós que se olham no espelho só para saber que não tem jeito mesmo, entendeu? As irmãs é o entendeu? As irmãs se olham para se aprontar. Mateus que olha só para ver que fazer o quê, né? Não tem condição mesmo, entendeu? Tranquilo. Aí é o seguinte, mas eu sou responsável pela cara que eu faço. Isso está no âmbito da minha decisão. Entendeu? A cara é essa aqui mesmo. Mas, pô, pode dar um sorriso, né, cara? Amortece a feiura, entendeu? Como é que é o lance? Simples assim. Então, nesse sentido, lembre-se sempre disso. Decisão, a responsabilidade está ligada à decisão. Por quê? Porque o poder da decisão nunca saiu das nossas mãos. Isso aqui é um direito inalienável. Então, cada um de nós é responsável. Cito 2 pessoas, encerro e a gente ora. O Dietrich Bonhoeffer, um irmão nosso do passado, foi martirizado pelo nazismo em 1945. Ele disse que a ação não surge do pensamento, mas de uma disposição para assumir responsabilidades. Então, insisto, o poder da decisão nunca saiu da nossa mão. A responsabilidade está sempre ligada à decisão. Albert Einstein, cientista brilhante, ele disse que
nós temos que fazer o melhor que nós podemos, porque esta é a nossa sagrada responsabilidade humana. Então, cada um de nós tem um lugar na missão. Ortega y Gasset foi um filósofo ensaísta, ele disse que sem missão não há homem. Então, a última coisa que eu estava dizendo era sobre o nosso senso de vocação. Como é que isso tudo aqui se aplica à nossa vida? Quem ganha esse entendimento e essa compreensão e vive a partir dessa consciência, não consegue mais retroceder e ninguém manipula e ninguém abusa. Que essa seja uma realidade para cada um de nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré e que essa seja uma marca da nossa comunidade. Consciência de quem nós somos, consciência do que Jesus fez, consciência de qual é o nosso lugar, de modo que a gente não retroceda jamais. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai nosso, muito obrigado por essa hora, Pai. Muito obrigado por tudo quanto a gente conseguiu discernir. Obrigado por essa síntese maravilhosa que o Evangelho nos fornece, de saber quem nós somos, desse fomento de consciência que permite que nós tenhamos clareza da nossa identidade, propósito e missão. Nessa manhã, Deus, nós aprendemos muito e queremos suplicar que essa riqueza que o Senhor nos legou possa encontrar solo fértil no íntimo do nosso ser, de tal modo que a cada novo dia, a cada nova oportunidade, nova experiência, nós possamos, pelo poder do Espírito que sobre nós atua, vivenciar tudo isso, de tal maneira que seja fácil para os circunstantes perceberem qual é a nossa real identidade a partir da maneira como nós vivemos em sociedade. Nessa manhã, Deus, é desse jeito que nós oramos, com alegria, com gratidão, e fazemos essa oração sempre, nesse nome que é maravilhoso, que é o nome do autor e do consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré, o Cristo. Hoje e sempre, amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amém.